Ei, oi. Estão me ouvindo? Sim. Eu Tá tô ouvindo ouvindo. direito aqui. Ah, tá. Agora foi. Desculpa, galera. Tava com um problema técnico aqui. Tava com um problema técnico aqui. A gente tem que conseguir resolver pelo menos boa parte dos nossos objetivos de hoje. Nós vamos corrigir as atividades que ficou para vocês fazerem da página 23 a 25. Vocês fizeram? Ô tio, Gente, tá travando pra vocês também? Tá Sim, pra mim tá. gravado. eu acho que o tio O meu caiu. tá gravando bastante. Eu não tô nem vendo o tio. Também não. Ele Tio caiu caiu. de rosto. Caraca, todos os professores tá com a net ruim hoje. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Ou passaram um gato net lá no computador dele. Só pode. A aula dele eu acho que acaba 9h30, né? Ele entrou agora, mas... Os professores podiam ficar sem internet mais vezes, gente. O tio tá na aula ainda. Gente, alguém tá ouvindo o tio? Não tô, não. Eu não tô ouvindo nem vendo. Eu não tô. E ele tá também. Ai, gente, hoje o mundo tá conspirando contra as pessoas. Acho que é um sinal. Tinha alguma atividade de geografia? O Ele professor caiu de novo, gente. Voltou. A aula tá mó boa. Ele voltou agora.
Oi. Oi, oi, oi. Vocês me ouvem agora? Gente, Não tá me ouvindo. Pessoal, desculpa aí, tá? Minha internet aqui, acho que deu BO, tô usando a internet do celular aqui, acho que melhorou agora. Deixa eu falar com vocês. A aula nossa era precisamente às... que hora que agora? Era às 8h50, então acabaria às 9h30. Eu vou dar uma acelerada na correção das atividades, das páginas 23 até a página 25 que a gente marcou. Aí eu vou fazer o seguinte, a gente vai discutir as questões e depois eu vou fazer o gabarito e mandar para vocês corrigirem, certo? Então não vamos nos ater a copiar as correções aqui, só prestar atenção no que que eu vou explicando para vocês e depois vocês copiam as correções, tá bom? Tá tranquilo? Porque senão teria que marcar outra aula e o tempo nosso já não tá muito legal para fazer Ô, isso. tio, tá bom, Oi. tio, pode ser. e Fala, a Davi. página 20 e 21? Página 20 e 21. Deixa eu corrigir a da página 23, porque é mais específica do capítulo, e essas outras eu mando para vocês o gabarito, pode ser? Claro. Também pode ser. Porque aí eu passo as do final do capítulo, que elas é mais ampla para o capítulo inteiro, e as outras eu mando o gabarito. Se vocês tiverem dúvidas, na aula que vem, vocês anotam e a gente discute, para a gente não atrasar muito. Pode ser? Então não preocupem em vocês copiarem as correções agora, que eu vou mandar para vocês. Eu mando hoje ainda para vocês. Eu ponho no grupo da sala lá no WhatsApp, lá, fica mais fácil. Então vamos lá, questão 1. Escreva V para verdadeiro e F para falso das alternativas a seguir. Depois reescreva em seu caderno as afirmativas falsas de modo a torná-las verdadeira. Então eu tenho aí, o território dos Estados Unidos está integralmente localizado na zona térmica temperada. Isso é verdadeiro ou falso, galera? Rapidinho, vamos dinamizar rapidinho aí. Liga o áudio, vamos falar, galera. Vamos lá. Estados Unidos, todos na zona... Oi? A maior parte dos Estados Unidos está localizada na zona temperada. Mas está falando integralmente. Integralmente quer dizer o quê? Eu não sei, é tudo? Todo, exatamente. Integralmente quer dizer tudo. Ele está todo na zona temperada? Não. Por que não? Tem uma parte dele que tá na... Como que é? Na zona tropical? É? Tropical? Não. Na zona polar. O Alasca está na zona polar. O Alasca faz parte dos Estados Unidos? O Alasca é um dos estados dos Estados Unidos, Ana? Alô? Nós estudamos isso, criatura. Na aula passada. Foi o único pedaço dos Estados Unidos adquirido junto à Rússia, por parte dos Estados Unidos. Lembra? É um dos estados americanos. Estadunidenses, na verdade, né? O termo é esse. Bacana? Depois você dá uma olhadinha na página 18. Você está falando sobre a expansão territorial dos Estados Unidos. Fala do Alasca. Alternativa B. Os climas temperados oceânicos e continental diferenciam-se unicamente pela temperatura do ar, já que um é mais quente que o outro. Só isso, galera? Eu acho que não, tipo, que também pode mudar o solo, né? Dependendo do lugar. E o que mais que é diferente do oceânico para o continental? Tem uma característica que é pontual do clima oceânico para o clima continental. Toda vez que vocês ouvirem falar clima oceânico e clima continental, pense que o clima oceânico ele está mais próximo ao oceano, que sofre influência do oceano. Em relação a quê? Em relação à umidade. Por exemplo, aqui em Linhares, nós estamos mais próximos do oceano do que Colatina, por exemplo, né? Do que Governador Valadares, em Minas Gerais. Então, o nosso clima ele vai ser um pouco mais úmido do que essas regiões mais continentais. Tio, americanos não era para valer para todo mundo da América, porque isso é uma questão cultural, Arthur. Americano, todos que nascem na América, é americano. No caso dos Estados Unidos, gentílico para o que nasce nos Estados Unidos seria estadunidense. Né? Eles se apropriaram da América para eles, e isso é uma questão cultural, é uma dominação cultural que eles fazem. Então, a F também é falso, porque o clima oceânico ele não vai se diferenciar somente pela temperatura do ar, mas também pela a umidade relativa do ar.
F. A amplitude térmica automaticamente vai ser maior no clima continental, porque vai ser mais seco. E é a água, a umidade que mantém a média da temperatura mais estável. Ou seja, em lugares mais secos, a variação de clima, de temperatura menor para maior, ela é muito mais ampla. Em lugares mais úmidos, essa variação é menor. O nome dessa variação é amplitude térmica. Então, no clima continental, a amplitude térmica é maior. A última, então, alternativa C. Os Estados Unidos estão entre os maiores países do mundo, tanto em território como em população e economia. Isso é verdadeiro, galera. A economia dos Estados Unidos é a maior do mundo, como país. Eu tenho uma extensão territorial também muito grande. Ele é o quarto maior país do mundo. E eu tenho, agora fiquei na dúvida se é terceiro ou se é quarto, é o terceiro maior país do mundo, e eu tenho a população também muito grande, né? A população estadunidense também muito grande. A alternativa é verdadeira, então. Alternativa 4. O relevo estadunidense pode ser dividido em 4 grandes unidades: montanhas rochosas, ao oeste, grandes planícies, na região mais central, montes Apalaches, ao leste, e planícies litorâneas no litoral leste dos Estados Unidos, né, que fica onde formaram as 13 colônias no período da colonização. Então, ficou FF, VV, né, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Depois eu mando lá as correções para vocês. Questão 2. Identifique as principais formações vegetais dos Estados Unidos, caracterizando-as e relacionando-as ao clima em que ocorrem. Isso aí é aquele trabalho que a gente fez naquele muralzinho lá, que era para vocês conseguirem, para vocês fazerem para a gente lá, né? Por sinal, mais gente colocou, esperava que mais pessoas ainda colocassem, pelo menos mais que a metade da turma. Não conseguimos esse objetivo e vamos tentar alcançar no próximo, né? Então, os Estados Unidos vão apresentar florestas vegetais, florestas temperadas e subtropicais. Elas vão ocorrer em clima temperado e subtropical, respectivamente. Isso é uma lógica que a gente tem da relação entre clima e vegetação, né? Quais são as características? Eu tenho espécies caducifólias, que vão perder as folhas em determinadas épocas do ano, em decorrência da umidade mais baixa naquele período, normalmente no período de outono. Eu também tenho nos Estados Unidos vegetações de deserto, onde tem clima árido, principalmente na região central ali, que vai formar o deserto dos Estados Unidos, onde as plantas são xerófitas, aquelas plantas espinhosas, para não perder muita umidade, porque o clima é muito seco. Lembrando que clima árido, clima semiárido e clima desértico, eles se diferenciam. Lembrem disso. A tundra, ela vai ocorrer em clima polar, né? Lá no Alasca, região polar, eu vou ter a tundra, que é uma vegetação mais rasteira. Eu tentava... Quando eu ficava riscando, sumiu. Tenta de novo lá, eu até apaguei uns risquinhos da tela, tenta fazer de novo lá, tenta abrir no computador, é mais fácil, se vocês puderem, né, abrir o Jamboard lá no computador. Mas sem pressão, tá? Essa primeira era só um teste mesmo. Depois a gente tentar fazer essa ferramenta ser mais efetiva. Eu acho que é uma ferramenta de interação bacana, assim. Quando o muralzinho estivesse todo prontinho, dava pra gente expor esse muralzinho de maneira digital, né? Pra turma, mandar um grupinho do WhatsApp, dava pra fazer as anotações. Serviria como mapa mental para as características estadunidenses aí. Questão 3. Sobre o processo de formação dos Estados Unidos, sobre o processo de formação dos Estados Unidos. Explique como aconteceu a expansão territorial para o oeste. Como que o território, galera, não a ocupação em si, né? Não a formação espacial das pessoas, mas como que esse território ele cresceu para o oeste, sendo que era somente as 13 colônias no passado. Como que isso ocorreu? Aí entra o que você perguntou sobre o Alasca, Ana. Você respondeu isso aí? Qual, tio? A da 3, você conseguiu responder? Não.
Então, vamos lá. Explique como aconteceu a expansão territorial para o oeste. A expansão ela vai ocorrer por meio de compras de terrenos, cessões, ou seja, terrenos que foram concedidos, e anexação de território que era, teoricamente, sem ocupação, era terra devoluta. O recém-formado Estados Unidos da América vai anexar isso ao seu território. Lembrando que essa expansão ela vai ocorrer principalmente após a independência das 13 colônias que formam os Estados Unidos da América, né? Isso aí, galera, tá na página 18 do livro, tá bom? Eu não sei se eu falei muito rápido na aula passada, mas a página 18 tem explicando aqui mais ou menos os períodos e as aquisições territoriais feitas pelos Estados Unidos, né? A gente tem um mosaicozinho aqui, bem feitinho aqui, numa linha de tempo, como que o terreno foi crescendo para o oeste. Letra B, da 3. Discorra sobre o modelo de colonização que nele se desenvolveu. A gente está falando dos Estados Unidos. Qual foi o modelo de colonização predominante, galera? Ô, Luiz, hoje eu vou fazer um print da tela, não vou fazer chamada, tá? Vou até tirar uma fotinha da tela, que é mais fácil fazer print, porque são duas telas. Qual foi o modelo de colonização predominante nos Estados Unidos? Gente, bora. Fizeram um modelo. Eu fiz o print da tela, depois eu faço a chamada no papel. Galera, o modelo de colonização predominante, inclusive vocês vão receber a atividade do portfólio que foi falado, vai ser uma pesquisa sobre essas colônias, né? O modelo predominante que eu tenho é o modelo de colonização de povoamento, que foi praticado na porção centro e norte das 13 colônias. Beleza? Esse modelo de colonização, ele vai promover um desenvolvimento maior nessa região dos Estados Unidos. Que são 4. A imagem mostra uma destruição causada pelo furacão Irma, que devastou parte da Flórida nos Estados Unidos em 2017. Como os impactos provocados pela passagem de um furacão influenciam nos aspectos econômicos de um país? Como um furacão pode influenciar na questão econômica, galera, de um país? É bem fácil de entender. Vocês acompanharam a questão da explosão que teve no Líbano, no porto, que explodiu um galpão com material químico, explosivo, não sei o quê? Vocês acompanharam isso? Beirute, né? Oi? Beirute que foi, né? Beirute, exatamente, a capital do Líbano. Então, como que essa explosão impacta economicamente aquela região? Destruiu uma grande parte da cidade. Economicamente, a gente tem ali prédios destruídos, casas destruídas, comércio destruído, possivelmente indústrias afetadas. É a mesma coisa do caso do furacão aqui. Eu tenho a destruição de uma infraestrutura de um determinado lugar, né? É claro que os Estados Unidos, sendo um país mais rico e mais desenvolvido, eles vão conseguir recuperar de maneira muito mais rápida, mas mesmo assim ainda vai ter uma destruição muito ampla das suas estruturas, o que vai acarretar em custos financeiros e para algumas pessoas, porque é nos Estados Unidos, mas existe também desigualdades socioeconômicas, tudo bem que menor que no Brasil, mas vai ter pessoas que vão ser mais prejudicadas também que as outras, que vão demorar mais tempo para se recompor, né? Então, vocês podem citar aí problemas econômicos, né? Destruição de casas, estruturas, pontes, rodovias sendo afetadas, enfim. Tudo aquilo que destrói e que vai custar dinheiro para recompor. A gente está falando no aspecto econômico, né? Obviamente que vidas que são perdidas são impossíveis de se recompor. Estou falando de aspectos econômicos. 5. Um dos aspectos fundamentais para o desenvolvimento econômico estadunidense foi a migração que intensificou a ocupação do território, permitindo uma expansão e formação de mão de obra. 2 momentos marcaram essa chegada dos imigrantes para os Estados Unidos. Quais fatores contribuíram para o intenso fluxo migratório dos Estados Unidos no século XIX? Essa é uma pergunta muito legal, galera. Está relacionado com a página 19 e 20, falando dos fluxos migratórios.
O que eu tenho no século XIX na Europa? A gente está falando de um momento pós-revolução industrial na Europa e início da industrialização nos Estados Unidos. Então, eu tenho uma qualidade de vida nas cidades europeias muito comprometida pelo inchaço das cidades, pelo aumento da população na Europa nesse período, e eu tenho o início do desenvolvimento da urbanização nos Estados Unidos. Então, as pessoas vão ser expulsas da Europa por uma questão socioeconômica, uma condição ruim, e vão ser atraídas para os Estados Unidos com as novas oportunidades que as indústrias e o processo de urbanização vai trazer para essas pessoas, né? Então, vocês podem citar aí os problemas da miséria e as perspectivas econômicas apresentadas pelos Estados Unidos, né? Oferecidas pelos Estados Unidos aí, beleza? É um fator de atração populacional e um fator de expulsão. Expulsão do ponto de vista da Europa e atração do ponto de vista dos Estados Unidos. Bacana? Alguém tem dúvida em relação a isso? Eu vou tentar colocar explicadinho para vocês lá. B, das 5. Qual fator contribuiu para a continuidade dessa dinâmica migratória até as primeiras décadas do século XX? Por que as pessoas vão continuar indo para os Estados Unidos? Vou acabar agora, Luiz. Eu cheguei exatamente onde eu queria. As pessoas vão continuar indo para os Estados Unidos, principalmente decorrentes da Primeira Guerra Mundial, que vai se concentrar na Europa. Né? A guerra vai ser um fator de expulsão populacional. Todo país que está em guerra tende a ter um fluxo migratório de saída muito intenso, e a Primeira Guerra Mundial não foi diferente. E as pessoas vão ser atraídas para os Estados Unidos em função do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Vocês vão ver no capítulo seguinte que isso aí vai gerar um problema para os Estados Unidos, né? Pós Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos têm uma crise muito profunda, uma crise econômica muito profunda, mas esse é assunto para o próximo capítulo. Tá bom, meninos? Galera, vocês me desculpem o meu problema técnico hoje, a gente perdeu parte da aula, mas a gente vai tentando recompor isso aí, tentando ajustar esse tempozinho perdido nosso aí. Aí eu vou mandar para vocês um gabarito das questões. Se vocês tiverem dúvidas, pode me mandar pelo WhatsApp que a gente vai ajeitando aí, tá bom? Valeu. Até a próxima aula, galera. Tio, Oi. você vai mandar o gabarito da página 2021 também? Vou mandar o gabarito da página 2021 e o gabarito dessas questões. Mesmo as que eu já corrigi, eu vou mandar o gabarito também para vocês anotarem as correções. Tá bom? Beleza, então. Valeu, galera. Obrigado. Desculpa, tá bom? Falou, tio. Bom final de semana. Obrigado. Vocês também.